Boa noite a todos e a todas que estão participando hoje do programa Retorno à Vida. É muito bom estar aqui com vocês de novo, depois de 2 semanas com problemas técnicos. Voltamos agora com uma pessoa maravilhosa que está aqui com a gente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Vanessa. Passo agora para você se apresentar, Daniel. Eu sou Maurício Landry. Um abraço para todos vocês. Boa noite, Maurício. Boa noite, Vanessa Landry. Boa noite, Karina. Seja bem-vinda ao nosso programa. Mais um Retorno à Vida, levando a mensagem, né, de recuperação, mensagem àquela pessoa que ainda busca uma ajuda, busca encontrar uma saída para a questão da dependência química, né, as comunidades terapêuticas. Esse programa serve também para psicólogos, para mães, pais e todos que nos assistem aí. Seja bem-vinda. E tamo junto, gente. Vamos começar. Boa noite, família. Que saudades que eu tava desse programa, meu Deus do céu. Problemas técnicos, né? Como o Maurício disse, nos impediram de estar aqui já há 3 sábados, mas hoje a gente não poderia faltar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu me chamo Vanessa. Maurício, boa noite. Boa noite, Daniel. E é um prazer muito grande estar aqui hoje com a nossa convidada, uma amiga querida que eu gosto muito, a Karina, psicóloga, grande mulher, linda, de olho verde. Que bom que aceitou o nosso convite. Há 13 anos em recuperação, então tenho certeza que esse programa vai ser muito espiritual, com muitas coisas boas aí para compartilhar da história da Karina. E o tema de hoje, né? Família, profissão na recuperação. Então, aí vamos ter muita história para contar, né, Karina? Bem-vinda e pode se apresentar, querida. E começar já falando um pouquinho da sua história antes de ser a Karina que é hoje. Como que foi o seu processo até chegar na recuperação, pode ser? Sim. Bom, boa então, vamos noite. lá, com você. Boa noite, eu sou Karina, eu vivo em recuperação hoje há 13 anos e 4 meses e eu sou muito grata a você, Vanessa, ao Maurício, é um prazer te conhecer, Daniel. E, bom, para começar falando um pouco da minha história, né? Eu comecei a usar drogas no momento da minha pré-adolescência e, como infelizmente a grande maioria, através do convívio familiar, né, do ambiente, com o álcool, né? Até então, como é que eu posso dizer, nenhum problema, né, a princípio. Mas por várias situações, e principalmente por conta dos ambientes que eu fui passando, né, que eu fui vivendo, eu fui conhecendo outras drogas que me geraram curiosidade, que me geraram um despertar torto, né, vamos dizer assim, mas que naquele momento, naquela situação, me geraram muitos prazeres, né? A primeira droga que eu tive contato depois do álcool foi a maconha. Comecei bem no iniciozinho da pré-adolescência e era uma droga que me deixava extremamente amável. Eu sou uma pessoa, para quem já conviveu comigo, já cuidou de mim, como o Maurício, como a Vanessa, né? Bem ansiosa, bem agitada. Então, era uma droga que me mantinha num patamar mais tranquilo, que é justamente a ação dela, né? Ela fazia exatamente o que ela foi feita para fazer. Lógico, né, no meu caso, né, lógico por isso, eu me envolvi com outras drogas, né? E então eu conheci a cocaína nesse processo e por questões financeiras e por questões psicológicas mesmo, hormonais, eu não me adaptei tanto, mas gostava bastante. E nesse processo eu
conheci algumas outras drogas, mas hoje eu agradeço agradeço muito, inclusive, por não ter me adaptado a elas, né, que foram as sintéticas, comprimidos, né, mas tive aí alguns contatos, e aí eu cheguei no crack. Eu cheguei no crack com 21 anos, mais ou menos, né? Então, eu comecei a usar droga entre 14 e 15 anos, né? E fui com uso progressivo e nocivo até os 24 anos, né? 25 anos. E o uso do crack foi muito intenso, né? Ele tinha uma ação ainda mais devastadora, né? Como todos que acompanham essa revista com certeza sabem, me deprimia bastante, me deixava em condições subhumanas, em condições miseráveis. Eu fiz muitas coisas que não deveria ter feito e que até eu mesmo duvidei para fazer uso dessa droga. Eu falo sobre isso hoje muito tranquilamente, né? Eu não cheguei a me prostituir com vários homens, mas eu me prostituía com o meu namorado naquela época porque eu queria usar, e quem tinha o acesso maior era ele. Lógico, cheguei várias vezes aí na biqueira para comprar. Eu sou de Maceió, né? Eu sou de lá não, eu nasci em Piracicaba, mas fui criada em Maceió. E nesse momento, entre a cocaína e o crack, eu já tinha entrado na faculdade de psicologia, e isso em 2002, né? E era tudo muito próximo. O local onde eu pegava a substância de escolha, né, no caso, onde eu pegava a minha primeira droga de escolha, que me atraiu, aonde eu pegava outra droga. Então, e a faculdade no meio e a minha casa muito, muito próximo também. Então, era um movimento bem compulsivo, né? Bem obsessivo, bem sofrido, né? Eu cheguei ao momento... Eu não sabia pedir ajuda, eu nunca pedi ajuda. Eu fiz uso dentro da minha casa, eu fiz uso dentro do meu prédio, né? Eu morava num prédio desde muito menina. Eu fazia uso na escada do prédio, eu fazia uso na parte de cima do prédio. Enfim, eu envolvi muitas pessoas durante esse processo. Eu fui muito julgada, obviamente, e me fiz muito de vítima em muitas circunstâncias. E foram momentos bem miseráveis, né? Hoje eu sou muito grata porque eu confesso que eu esqueci muitas coisas. E o cérebro, ele é incrível. Então, eu não apenas esqueci de algumas situações, esqueci verdadeiramente, como eu esqueci de pessoas, eu esqueci de sentimentos, eu me perdi enquanto ser humano. Muitas dificuldades surgiram nesses anos, né, desses usos. Eu acredito que se eu não tivesse... Se o meu pai, naquele momento, não tivesse aparecido, eu queria fazer um parêntese. Os meus pais são divorciados, né? Então, meu pai não vivia conosco. Eu culpava a minha mãe de muitas coisas, eu culpava meu pai de muitas coisas. A minha irmã, eu não tinha uma relação com a minha irmã, era muita briga, era muita confusão. E eu fui fazendo amizades que eram convenientes para mim por conta da substância, e num dado momento esse alguém foi a minha mãe, pediu ajuda para o meu pai, e foi quando finalmente eles me trouxeram para Campinas. E eu acredito que é isso, por enquanto. Vamos lá, isso aí, Vanessa. Karina. Vamos.
É isso aí. Obrigada por esse começo aí. E seguindo o nosso ritual aqui do programa, deixa eu cumprimentar alguns amigos que estão conosco, começando por um grande amigo que está falando boa noite, Célio Luiz Barbosa, lá do Piauí, ou do Maranhão, né? Não sei onde ele está nesse momento. Mas um beijo, um abraço para a família. Estamos também aqui neste momento com o Silvio, Marta Lima, que já foi nossa entrevistada também, falou que estava morrendo de saudades das nossas lives, eu também. Alex Magalhães, o nosso fã de carteirinha, Júlio Neri, já fez as carteirinhas, Daniel? Tem que fazer uma carteirinha de fã número 1 para o Júlio Neri. Regis Snell, um grande amigão nosso, Karina também conhece. O Aldo César, Maria Ângela, Maria Cristina, Rosana Nascimento. Muita gente nos acompanhando. No próximo intervalo de pergunta, eu falo mais de algumas pessoas que estão aqui. E agora a próxima pergunta é com você, né, Maurício? Tá sem microfone, Maurício. Obrigado. Suas colocações são muito, muito boas. Eu também, pensando um pouco agora, Deus privilegiou da gente esquecer muitas coisas para que isso não se tornasse torturas momentâneas e novas maneiras de viver e novas alegrias vão surgindo na nossa mente. E eu queria falar um pouco como é que foi o seu processo de recuperação. Para quem não sabe, a Karina é filha da Casa de Guadalupe, como a Vanessa, como muitas outras grandes mulheres que estão nesse Brasil hoje, afora. Como que foi? Eu pude acompanhar, na época eu era o coordenador da casa, junto com a dona Cristina, né, fantástica, uma grande mulher de espiritualidade impressionante, uma mãe verdadeira para todos nós. E como é que foi esse processo, Karina? Lembre como você chegou, a adaptação, ficar com aquelas meninas, né, as TPMs coletivas. Como que foi esse processo? Até porque, se eu não me engano, a Karina é de Maceió, não é isso, Karina? Maceió, Sim, né? Ela veio de lá. Ela é piracicabana. Então. Isso. Ela é piracicabana, mas veio de estava em Maceió. É caipira, tá? Não é Piracicabana, é caipira. Caipira. É só até os 4 anos de idade. Terra da pamonha, do milho verde. Mas o sotaque dela é alagoano. Deve chamar a mãe dela de mainha. Chamo. Mas, então, olha lá, tá vendo? Mas, então, fala um pouco como é que foi a sua vida de transformação na Casa de Guadalupe. Eu cheguei na Casa de Guadalupe em 2007, né? Como eu coloquei, o meu pai entrou na história e eles buscaram, através da internet, algum espaço que eu tivesse algum contato com Deus. Meu pai é ateu, minha mãe também, naquele momento não tinha muitas crenças. E em 2007, eles me levaram me trouxeram, no caso, né, para Campinas, para o Instituto Padre Haroldo. Eu cheguei super animada, eu queria sair daquela vida. Desde quando eu me recordo, morar em Maceió não era o meu lugar, não era o meu espaço, não era a minha vida. Eu sempre tive essa sensação, mas eu nunca soube como sair de lá. E não estou dizendo que usar drogas foi um motivo para sair de lá. Realmente não foi. Mas contribuiu de alguma forma. Negativa, mas acabou trazendo o lado positivo. Cheguei na Casa de Guadalupe e as primeiras pessoas que eu conheci foram Fátima e o Joe, seu Valdir. Hoje, não mais fisicamente entre nós,
mas um exemplo de homem, um exemplo de recuperação, né, para muita gente que teve a oportunidade de conhecê-lo em vida também, assim como o Padre Haroldo. E duas pessoas, de repente, surgiram na minha vida, que foi o Maurício e a Dona Cristina, que me apresentaram um Deus que eu desconhecia, né? Eu me emociono. Um Deus muito amoroso e um Deus muito cuidadoso. Mas até ali eu também não fazia ideia do que era ter fé, mas já comecei a ter esse contato e não só esse contato com esse Deus, que para mim foi muito novo, mas um contato com muitas mulheres. Eu nunca tive tantas amizades femininas. E ali dentro, eu tive conflitos, sim, pelo meu sotaque, por eu vir de outra cidade, pela minha aparência física, pela cor dos meus olhos. Eu era extremamente arrogante, eu era extremamente prepotente. Eu não tinha essa consciência também, mas eu era. Então, o fato de eu ter cursado, de estar, né, quase terminando uma faculdade de psicologia, aquilo usava, eu gosto de falar bem, eu gosto de falar bonito, e eu usava aquilo e eu nunca me senti tão diminuída, né, tão rechaçada, inclusive. Mas, por outro lado, eu sempre gostei muito de pessoas, de seres humanos. Então, eu consegui fazer algumas amizades positivas que me fizeram crescer, né? Mulheres que me ensinaram muito, né? Dentro do contexto ali de internação. Vários conflitos surgiram, né? Essa é a mágica, né, do processo de recuperação. É quando esses conflitos surgem e a gente consegue refletir, né? Hoje eu sei a importância da reflexão na aprendizagem, né? E era isso que estava acontecendo naquele momento, mas eu não tinha embasamento teórico nenhum. Então, eu vivi. E foram momentos extremamente doloridos. E eu aprendi com a Dona Itália, porque acordar 4h30 da manhã para abrir cozinha, para fazer coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu não sabia que para usar a vassoura, por exemplo, eu tinha que limpar a vassoura depois. Eu não fazia noção de como estar numa cozinha, de usar aqueles produtos, aquelas panelas. Eu sabia limpar, isso eu sempre soube, mas sempre fui muito neurótica em relação a isso, inclusive. Mas eu não sabia muitas coisas. Então, ali, aquele movimento, para mim, foi puro aprendizado, mas eu não fazia ideia disso, né? Eu fui fazer ideia quando eu estava chegando próximo, acho que ao 4º mês ali, e eu tive a oportunidade de viver com pessoas que me colocaram no eixo, né? Então, a Vanessa, naquele momento, ela era voluntária, né? A Vanessa ia para trazer alegria, não para chamar atenção, para apontar. Ela apontava de uma outra forma. Mas o Maurício me apontou muitas coisas, me puxou muito a orelha. A Laura, nossa, a Laura Fracasso, ela também. Eu tenho recordações assim incríveis, histórias assim incríveis. E Dona Cristina, então, meu Deus, nem se fale. E que tudo isso, quando eu cheguei lá no 6º mês, eu senti que eu precisava de mais. Eu queria mais, na verdade, né? E aí, até então, eu não podia retornar para Maceió. Nesse processo, eu também estava concluindo a minha faculdade, que eu tinha trancado. Enfim, tudo foi feito para que eu realmente entrasse no processo de recuperação. E eu consegui concluir a minha faculdade através dos esforços da Laura, do Enio Maluf. O Maurício, naquele momento, também lá no 6º mês, ele ajudou, né? Enfim, toda uma conversa aí com a instituição, com meu pai, para que eu ficasse mais 6 meses. Né? 6 meses, naquele momento, a gente chamava de RNA, que era residente nível avançado. E eu tinha muita coisa para trabalhar. Muita coisa. Uma das principais era relacionamento, né? Relacionamento conjugal, relacionamento familiar,
Porque no que se trata relacionamento, graças ao poder superior, eu consegui definir a minha sexualidade. Eu realmente sou uma pessoa heterossexual. Isso eu descobri no processo de internação, porque eu também vivia esse conflito. E, principalmente, eu consegui ter certeza de que eu não queria mais usar droga. Isso eu tive certeza naquele momento de internação. Uau! Que legal, Karina. Eu lembro muito de você. Eu lembro que você era uma pessoa muito positiva, né? Você era firme na hora de dar autoajuda, você era curiosa, você realmente queria muito aprender, né? Por isso, até que acho que a gente chamava alguma atenção e dava muita atenção também, porque a abertura que você tinha para aprender foi maravilhoso e está aí, né? Que sucesso. Daqui a pouco você vai falar um pouco desse sucesso para nós, viu? Lembro com muito carinho daquela época. Bom, Vamos deixa lá, eu gente. falar boa noite aí para mais uma galera, antes do Daniel fazer a próxima pergunta. Mas eu só queria falar, Karina, que aquelas pessoas que dão mais trabalho, às vezes são aquelas que viram aí um diamante, um brilhante, né? E eu também, você foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas. Cara, ela não sabia fazer nada das coisas de casa, do dia a dia, de cozinha. Muito engraçado mesmo. Mas vamos lá, então quem mais está acompanhando a gente aí nesse momento? Miss Laine, Valcir, Renato Ferreira, Pedro Ferian, alguns desses, né, amigos, colegas de trabalho, enfim, pessoas que passaram na Santa Carlota. Lourdes Guerra também sempre está com a gente em todo o programa. A Kika, uma grande amiga. O Maxwell trabalhou com a Karina lá no Padre Haroldo, agora recentemente, também está aí acompanhando a gente. Denise Regina, Aline Marcos, Leandro Souza, Alexandre, Ágata e Jorge Junqueira. A live está bombando, então depois eu falo mais o nome de algumas pessoas. E agora a próxima pergunta é com o meu amigo Daniel. Obrigado, Vanessa. Parabéns, Karina. É realmente emocionante a tua história, né? De superação e recuperação. E uma coisa que eu observei bem e que venho observado nos nossos programas é que, assim, fala-se pouco da droga quando a gente se trata de recuperação, né? E muita gente pergunta, né? Nos procura ou procura revista para saber como recuperar da droga. Eu digo, olha, a pessoa não tem que se recuperar da droga em si, né? Tem que ver o que levou ela a usar, né? Aí, o processo de apontamento, esse que o Maurício gosta de fazer com todo mundo, inclusive comigo, tem que melhorar aqui, de se observar, né? E qual a importância disso? Então, na verdade, assim, veja bem, não existe um tratamento droga, né? Existe assim, o que levou a gente a usar droga, que aí entra a questão também dos relacionamentos, né? Dos traumas, e você é psicóloga, sabe bem disso, dos complexos, enfim, conduziu ao uso, e para sair, então, eu tenho que passar por um processo de recuperação, de reflexão, como você mesmo viu, de autoconhecimento espiritual. Como se separa isso dentro de um tratamento e como você aplica isso diariamente na sua vida? Ou seja, todo dia que tem que fazer? Todo dia? Ou não tem dia de férias? Tipo, hoje eu não vou ter recuperação, hoje eu vou, sei lá, né? Como é que é? Conta aí para nós. Oi, Daniel, obrigada. Nossa, se eu tivesse férias quando eu fazia uso de substância, acho que alguma coisa talvez não tivesse sido tão massacrante. Não tem férias em recuperação. Se eu fazia de tudo para usar, eu acredito que eu tenho que fazer de tudo para ficar limpa. E daí vem o que eu atualmente uso enquanto filosofia, que é o Só por Hoje. Fazer a minha manutenção todos os dias, cuidar de mim, olhar para mim, né?
o ambiente para os meus medos, para os meus desejos, saber separar desejos de vontades. E é tempo. Eu acredito, Daniel, que o tempo ele é um dos melhores professores que existem, né? Ele é um dos mais cruéis, mas ele é um dos melhores, se não o melhor. Acho que a boa parte das pessoas tem alguma cicatriz, né, no corpo, né? Cicatriz física mesmo, né? Não estou nem falando emocional ou psicológica. E, de alguma forma, a gente, quando olha para essa cicatriz, a gente lembra, né, o que aconteceu ali, né? E foi isso que ficou. Eu nunca esqueci que eu fiz uso de substância. Isso eu não esqueci, né? E também não esqueci o sofrimento que elas me causaram e que eu me proporcionei, né? Então, essa cicatriz me faz lembrar de onde eu vim e o que eu desejo fazer com isso, né? Se eu desejo continuar lá ou se eu desejo seguir em frente. E eu desejo seguir em frente. Eu sempre desejei isso, desde quando eu comecei o meu processo de recuperação. Desconheço qualquer tratamento que separe, a gente não separa. Hoje a gente explica, dificilmente você explica um tratamento numa única abordagem, né? Geralmente, hoje, principalmente, a gente explica dentro de uma constelação. Então, é o cognitivo, é o biológico, é o emocional, é o relacional, né? É um todo, né? De fato, as histórias, os traumas, né, como você colocou, têm o seu peso, né? Mas o que falar de pessoas que não tiveram? Porque tem pessoas que fizeram uso de substância, mas tiveram uma vida tranquila, né? E aí a biologia explica, a predisposição genética explica. A literatura hoje, novamente, graças a esse poder superior maravilhoso, ela traz muita informação, né? Ela permite que a gente consiga ter um entendimento melhor, um entendimento mais claro. Eu tive o meu trauma relacional, né? Enfim, em relação à minha família de sangue, né? Meus pais, ele existiu, mas não foi apenas isso que me levou ao uso de substância. Eu sempre fui uma pessoa muito amada, né? Minha mãe me amou bastante, meu pai me amou bastante. O que eu não entendia era que cada um tinha a própria forma de amar, né? E também tinha muita dificuldade de aceitar isso. Talvez eu tenha precisado passar por isso. Eu não sou grata ao poder superior por ter passado por isso. Eu sou grata ao poder superior por fazer a minha vida o que ela é hoje, por viver em recuperação. Mas, de alguma forma, eu precisei passar por isso, né? Então, esses dias eu estava lendo uma das postagens do Padre Haroldo, né? E ele falava que espiritualidade dá coragem, né? O que define o que a gente precisa fazer ou não é o discernimento, né? Mas, para isso, eu volto lá no tempo, né? Antes eu tivesse me conhecido tão bem lá atrás, mas isso era impossível, né? Esse era o momento, esse é o momento que eu estou vivendo hoje. Então, eu acredito que é isso, não é apenas uma explicação, mas é um todo, é uma constelação que explica, e muita, muita vontade de ficar, ou melhor, né? Acho que o desejo de ficar limpo. Eu acredito que é isso. Espero ter respondido sua pergunta. Obrigado, Karina. Respondeu, sim, com muita propriedade, né? Parabéns. Obrigado, gratidão. Vamos lá, a próxima pergunta é minha, mas vou dar um comunicado aí da galera que está nos assistindo. Muitas mulheres, né? Isso é muito bom, porque a gente sabe que o quanto que é difícil acessar, né? As mulheres acessarem essa questão do tratamento, falar sobre isso, ainda tem muito estigma, né? Muito julgamento, enfim. Então, muito bom estar nesse retorno depois de 3 sábados sem live aí, com uma grande amiga, uma grande mulher, com a Karina. E quem está nos assistindo, nos acompanhando, é a Andréia Santos, Aparecida Lourdes, Dilma, Adriana Aparecida, Thelma Freitas, Dora,
Dorli, me desculpem se eu estiver falando alguns nomes errados, hein? Fagner, Cirlei e Patrícia Oliveira. Bom, Cá, minha pergunta agora, na verdade, veio várias perguntas na minha cabeça, né? Mas, enfim, vou deixar um pouco aí para os colegas e tentar trazer um pouco para o nosso tema, que é família, profissão na recuperação. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né? Você falou aí que foi nesse processo de recuperação que você descobriu que você realmente é hétero. A questão da família que você tem hoje, que você acabou constituindo, eu sei que é uma família linda, conheço, né, o maridão aí, o filhão. Como que foi esse processo? Sei um pouco de algumas dificuldades que você teve em relação a relacionamento, logo no começo da sua caminhada, da sua recuperação, né? Alguns BOzinhos, enfim. Mas isso eu deixo para você contar para nós aí uma parte, como que você conseguiu chegar aí nesse consenso de quem você é hoje e de constituir essa linda família que você tem. Biozinho, Vanessa, você foi tão amiga. Eu fiz muita bobagem. Eu apontei para todos os lados. Eu estava me conhecendo, eu estava me descobrindo. Era o novo, né? Então eu estava me reinventando, me reescrevendo, me ressignificando. E as falhas existem, né? Mas as falhas ensinam, né? Ensinam a não fazer ou como fazer de forma diferente. E assim aconteceu, né? Até que um momento eu me lembro que eu falei, eu vou orar, né? Eu não tenho mais que escolher, eu tenho que viver a minha vida, viver para mim, olhar para mim, nesse sentido, né? De descoberta, de me ressignificar, de me conhecer ainda mais. Ai, gente, desculpa, os cachorros. E nesse processo, né, que até você citou, Vanessa, em relação a questão da minha sexualidade, é que eu precisava saber disso para que eu pudesse seguir em frente. Então, por isso eu fiz questão de citar, né? Hoje as pessoas precisam... O que eu percebo, na verdade, é que existe eu vou falar como cuidado, né? Em relação a falar sobre essa questão da sexualidade, né? Mas eu preciso falar disso também, porque isso faz parte do meu processo de recuperação. Então, quando eu tive certeza de quem eu era nesse sentido e que eu precisava parar de sair buscando tudo que eu acreditava que eu tinha que buscar, isso já em NA, porque nesse processo que eu saí da internação, eu fiquei um bom tempo dentro da instituição, eu trabalhei um bom tempo dentro da instituição e tinha um companheiro que também trabalhava, nesse período eu estava trabalhando no abrigo, né, no abrigo especializado, que é o programa Além da Rua, que fazia parte do programa Além da Rua, e eu conheci esse companheiro. Esse companheiro me chamou para vir para o Grupo Nova Vida, né, aqui em Barão Geraldo, e naquele momento eu falei para ele que eu não queria ir, eu já tinha ingressado em Narcóticos Anônimos e em Alcoólicos Anônimos. E naquele momento eu não me senti bem, eu me senti desrespeitada, eu me senti vista como, sabe, é uma mulher, usou droga, esse preconceito que foi falado, essa dificuldade no olhar da mulher que faz uso, que é uma mulher que sofre, como um homem que sofre, como um homossexual que sofre, né? Mas existe muito esse peso dentro da recuperação, dentro do uso da mulher e da recuperação da mulher também, né? A mulher é aquela que precisa cuidar, que precisa acalentar, né? Que precisa, enfim, fazer essas atividades e num mundo que tem evoluído, né? Mas infelizmente ainda tem esse olhar, mas eu agradeço a esse poder superior novamente, que não é o da grande maioria hoje em dia, graças a Deus. E, bom, até que depois de um determinado tempo,
que eu já estava muito tranquila na minha vida. Eu estava vivendo para mim mesmo, para o meu trabalho, recuperando as minhas capacidades mentais, intelectuais. E aí eu vim aqui para o Grupo Nova Vida em Barão Geraldo, e foi quando eu conheci o Marcelo, que é o meu marido. A gente está junto aí há um pouco mais de 7 anos, temos um filhinho de 5. E a gente não começou a namorar logo de cara, não. Ele tinha um outro relacionamento. Então, ele também estava vivendo um processo de recuperação. E dentro do processo de recuperação, os princípios espirituais são muito fortes, precisam ser muito fortes, né? Honestidade, boa vontade, mente aberta. E dentro desses princípios e tentando aprofundar ainda mais o processo de recuperação dentro dos 12 passos, a gente foi se conhecendo, foi convivendo, e aí a gente começou a namorar. E, enfim, algumas dificuldades também aconteceram. Eu, graças ao poder superior, eu me mantive firme. Quase tive uma recaída, mas anjinhos apareceram. Eu costumo dizer que foram anjinhos que apareceram nesse processo. E hoje ele também já se encontra aí em recuperação há uns bons anos. E o Felipe, nossa, o Felipe, que é o nosso filho, ele é tudo. Ele é resultado de uma vida de 2 seres humanos que hoje entendem a importância de estar limpo e em recuperação, porque são coisas diferentes, né? Estar limpo é uma coisa, viver em recuperação é outra. Mas é a prova que dá certo. E está dando certo, todos os dias. Ô, bonita, obrigada, viu? Por compartilhar esse lado da sua vida conosco. Antes de passar para o Daniel fazer a próxima pergunta, deixa eu dar mais uma boa noite aí para a galerinha. Alexandra Maura, funcionária da CT aqui em Santa Carlota. Todo sábado que a gente está nas lives, ela está aí acompanhando. Roseli, Dovale, Maria Alice, Pedro Antônio, Fernandinho, um grande amigo, Carlos Nelson, Euseli, Rubens Curti, também funcionário aqui da CT, e Tuca. Bom, agora é com o Daniel, né, Daniel, que vai fazer a próxima pergunta? Exatamente, sou eu novamente aqui. Pegando um gancho dessa fala da Karina sobre relacionamento, queria avisar também aos participantes, a quem está acompanhando a gente, quarta-feira nós temos um programa novo pela revista, que é um programa que vai tratar somente sobre relacionamento, muito interessante, né? A gente sabe que tem relacionamento abusivo, tem uma série de coisas aí que acabam muitas vezes até levando a recaída de um casal. É muito importante a Karina ter tocado nesse assunto. Então, o programa é toda quarta-feira, né? Logo a gente está divulgando pela revista, que é uma nova vertente. O assunto é só relacionamento mesmo. Karina, eu queria saber um pouco mais do seu lado profissional, né? Então, dá para perceber, obviamente, e, aliás, eu gostei muito daquela palavra que você usou, é uma constelação de coisas, né? É muita, porque às vezes a família liga num desespero para a gente. Nós não temos só a revista, a gente tem um grupo de apoio a dependente também. E as famílias falam, mas eu faço o quê? Como que é? O que está acontecendo? É tanta coisa que a gente não sabe por onde começar, né? E muitas vezes a família está tão desesperada, o dependente também está tão desesperado para sair logo daquela situação, né? A pressa de sair daquilo, né? Parece que vira uma coisa assim que é difícil acalmar a família, falar, não, calma, tem que estudar direito, para não cometer a besteira de qualquer clínica, qualquer comunidade terapêutica, a primeira que aparece, com foto de piscina, com foto de, né, quarto bonito. Aí dá uma sensação psicológica para a mãe, para o pai, para o dependente, que vai adiantar aquilo, e não é. A gente sabe que depende muito dos apontamentos de um terapeuta, do autoconhecimento, de uma boa psicóloga fazendo um acompanhamento em grupo, né? Dentro dessa constelação que você mesmo usou esse termo, como que é isso? E assim, o que você passou, né, ajudou você a compreender melhor a psicologia, né? Você, como que mais você coloca na psicologia?
de outros assuntos, a filosofia, a teologia, né, a espiritualidade. Conta um pouco do seu trabalho. Então, Daniel, esse termo, né, constelação, ele não é meu. É um termo utilizado na psicopedagogia. E é uma pós que eu fiz, que eu comecei em 2019. Já era para ter concluído, a gente concluiu agora em outubro, por conta da pandemia, enfim. Mas eu busquei isso, sabe? Eu precisava disso. Eu sempre, como eu coloquei lá no começo, né? Eu entrei na internação me achando a psicóloga, e eu não era absolutamente nada, e nem ninguém, né? Eu nem sabia quem eu era. E nessa convivência dentro da instituição, eu fui buscando, eu fui convivendo, eu fui conhecendo, né? Eu fui ouvindo, eu me permiti ouvir as pessoas. E busquei informação, busquei cursos, tudo que eu pude fazer, que eu tinha condições, porque apesar eu não me autossustentava, né? Então não era uma coisa que dependia de mim ainda, eu precisava de outras fontes. Mas o que dependia de mim, eu fazia, né? Que era a leitura, era assistir a vídeos, era buscar informação, conhecer pessoas novas. Hoje, eu diminuí bastante. Acho que eu até excluí o meu preconceito com relação a essa questão da internação, né? Da angústia, da família. Antes, eu desacreditava de uma internação involuntária, por exemplo. Eu achava que era absurdo internar alguém de forma involuntária. E eu passei a ver o sofrimento de algumas famílias que a única maneira que elas tinham de salvar o filho, a esposa naquele momento, era justamente esse tipo de internação. Eu era contra a medicação, eu achava que não tinha que tomar medicação. E até que porque eu, graças ao poder superior, até hoje não precisei tomar medicação. Mas essa sou eu. Tem pessoas que precisam, que é importante, tem que avaliar, tem que buscar um neuro, tem que buscar um psiquiatra. Enfim, a droga, ela detona tudo, né? O nosso cérebro já produz tudo aquilo que a droga oferece, né? Então, assim, começa a entrar outras coisas, o cérebro fala, então, eu não preciso mais trabalhar, tem alguma coisa que está fazendo por mim. Então, eu não olhava dessa forma, eu passei a olhar a partir do momento que eu passei a buscar, que eu passei a me interessar por isso, né? E o grande início foi dentro do processo, foi dentro da dependência química. Era o que eu estava vivendo, uma psicóloga recém-formada, né, vivendo uma nova realidade, né? Era aquilo que eu ia buscar. Mas a partir do momento que o tempo foi passando, eu fui entendendo e fui vivendo muitas coisas. E aí eu fui me apaixonando pela vida, eu fui me apaixonando ainda mais pelo ser humano. Fui me apaixonando pelas abordagens da psicologia, eu fui olhando a psicologia com um olhar um olhar menos crítico, mas um olhar mais atento, um olhar mais concentrado. E aí, quando a psicopedagogia surgiu na minha vida, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Eu estou encantada pela psicopedagogia, né? Dentro dessa especialização, eu vi oportunidades de trabalhar com o ser humano desde pequeno e adulto também, né? Dentro desse processo psicopedagógico, que não envolve apenas a questão pedagógica, né? Envolve a questão psico, envolve uma série de questões, né? Cognição, a neurologia, enfim, é uma coisa que tem me encantado. E, inclusive, o meu TCC ele foi feito, né, nesses termos. Então, é o uso de substâncias psicoativas durante a gestação, né, o processo de aprendizagem e a contribuição do psicopedagogo institucional. Se fosse fácil,
Fosse fácil não, perdão. Se tivesse uma fórmula mágica, eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão aqui com a gente e boa parte das pessoas que estão aí limpos e vivendo em recuperação há tantos anos se encantariam também. Não é fácil, mas é simples. E a simplicidade também gera dificuldades, mas uma coisa é fato, a gente precisa querer muito, precisa desejar muito, precisa amar muito, né? Amar a si mesmo. Né? E isso não é fácil, né? É simples, mas fácil não é. Mas é possível. E isso eu tenho certeza. É muito possível. Karina, na verdade, então, tipo assim, fácil não é fácil se amar, amar é simples. Mas o que acontece é que existe muito impedimento nosso mesmo, né? Que nos afasta do amor, né? E é isso, muitas vezes, que seu trabalho conduz a pessoa a essa libertação para ela poder se amar, né? E achar um caminho, que são vários. Tem uma poesia do Harry Drummond que Paulo Coelho traduziu. Né? Ela é super curtinha, mas assim, ela define muito o amor para mim. Ela diz assim que o amor nunca falha e que a vida não falhará enquanto houver o amor. Seja qual for sua crença ou sua fé, busque primeiro o amor. Ele está aqui, existindo agora, neste momento. O pior destino que um homem pode ter é viver e morrer sozinho, sem amar e sem ser amado. O poder da vontade não transforma o homem, o tempo não transforma o homem, o amor transforma. Maravilha, hein, gente? Uau! Essa foi boa, hein? Me arrepiei toda. Essa depois você Muito me manda pelo privado que eu quero gravar e fazer uma postagem no Facebook. Tá no livro Dom Supremo. Nossa, muito linda. Se o tempo não fosse corrido, eu ia pedir para você repetir pausadamente. E depois não, Karina, deixa, escreve no chat o seu telefone. Desculpa, Maurício. Deixa seu número de contato, tá? De repente alguém que está assistindo quer entrar, né? Saber um pouco mais com você, conversar, tá ok? Ah lá, o pessoal já está colocando lindo, emocionante. Realmente foi linda essa poesia. Eu me arrepiei toda escutando você, viu, Cá? E fazer live em casa é isso, né? Eu vi que o Giovanni, meu filho, passou aqui atrás de mim, então tem momentos assim que vocês vão vendo algumas pessoas transitando, entendeu? Aqui o Marcelo eu já vi várias vezes agora aí passando atrás da Karina. Então, aqui eu tranquei as duas portas. Ninguém entra aqui, tá cheio de moleque. Aniversário do meu sobrinho, já viu, né? Tem que trancar. Que delícia. É isso aí. Mas, ó, deixa eu mandar mais um abraço aí para duas... Gente do céu, não é mulher, mas fica acelerando. Deixa eu mandar aí mais abraços aí para o pessoal que está acompanhando a gente. O GG, ai, meu enteado lindo. Saudades lá no Canadá acompanhando a gente. Todas as lives. Gisele Calil, que é uma psicóloga também, amiga nossa, trabalha aqui na Santa Carlota. A Ana Cláudia, que foi é uma grande mulher e uma pessoa que eu conheci lá no Bairral. Então, muito obrigada pela participação aí de todos vocês. E, para encerrar, acho que o Maurício tem aí uma perguntinha, dá tempo de fazer a última pergunta para a Karina, né, Maurício? Sim, emocionante, como eu estava dizendo. Bom demais retomar esse programa aí, muito especial, sábado à noite, porque é um sábado que ficou vazio e que a gente preenche ele de várias formas, e um programa desse, então, nem se fala. Está aí o número de pessoas que estão online com a gente, né, maravilhoso, né, do Brasil todo, né, do Amazonas, Piauí, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Canadá, né, e nós aqui de São Paulo também. Então, é muito bom. Oi. Karina,
não sei se é meio uma pergunta, mas, assim, de uma certa forma, quais, quais são os seus planos? Quais são os seus planos para a vida? Eu sei que isso pode parecer uma coisa meio vaga e responda com muita tranquilidade, com muita honestidade, se você para pensar nisso. Eu sei que viver só por hoje, né, muitas vezes embaça, graças a Deus, essa, essa estrada aí que é muito bom a gente não enxergar muito longe, né, porque senão a gente acaba se perdendo no hoje. Então, quais são os seus planos? Quais são os seus planos? Né? A Karina, mulher, mãe, psicopedagoga, psicóloga, casada, em recuperação, vivendo em sobriedade, vivendo limpa. Quais são os seus planos? Fala um pouco o que é viver para você. Ai, Maurício, primeiro que quando você fala esse Karina, é igualzinho, Karina. A gente já fica assim, atento, né? E veio, né? Eu tenho muitos planos, né? Eu vivo o só por hoje dentro do meu processo de recuperação, né? Para não me angustiar, para não colocar a carroça na frente dos bois, para me colocar no meu espaço, para me colocar no meu devido lugar, né? Não crescer demais, não me diminuir demais. Mas como mulher, como mãe, como profissional, eu tenho planos. Como mulher, eu tenho um dos meus planos, mas que não depende só de mim, é ter um outro filho. Esse está mais difícil, mas eu planejo isso. E tenho outros planos em relação à minha saúde física, por exemplo. Como profissional, eu busquei muito, eu tentei muito, né? Eu trabalhei no instituto algumas vezes, né? Entrei, saí, entrei. Sempre busquei dentro da psicologia, né? Sempre foi a minha primeira escolha. Então, e como eu falei, o amor pela psicologia existe. Então, dentro desse contexto, eu ainda busco, mas agora entrou a psicopedagogia, como eu coloquei, tá me encantando. E aí entra os milagres, né? Eu fui abençoada com um homem e com a família de um homem que é incrível e que sempre foram o meu suporte aqui em Campinas, né? Desde quando a gente está junto, lógico. E existe uma relação, uma reciprocidade muito bonita, né? De muitas coisas, né? De muitas vivências. E aí tem aí uma conversa do meu marido com o meu sogro e existe aí uma possibilidade de eu estar atendendo, né, agora, nas duas funções, né, como psicóloga e como psicopedagoga, né, ter esse privilégio de me tornar ainda mais autônoma, né. Os planos de recuperação, esse, de fato, é só por hoje. Eu pretendo ir dormir sem fazer uso. E se eu puder acordar amanhã, que seja dessa mesma maneira. E aí já entra num outro patamar, né? Com relação ao meu filho, nossa, esse eu não diria que são planos, mas são desejos, são sonhos, são orações, mas a gente vem fazendo o que pode, né, dentro desse momento de pandemia. A gente eu e ele principalmente, a gente tá junto desde maio, assim, né? E vivendo situações emocionais incríveis que tem trazido muito, muito aprendizado, né? Falei para vocês, ele tem 5 anos, então a gente luta para que ele não entre num processo de depressão, para que ele não entre num processo de ansiedade, que ele já entrou, mas a gente cuidou. Ele agora, nesse momento, ele começa a dar todos os sinais para a gente buscar alfabetizá-lo, e ainda bem que hoje eu tenho condições de fazer isso, né? Na questão, me referindo à questão profissional e à questão emocional também, não é fácil, mas é totalmente possível. Nossa, Maurício, acho que o meu plano
no todo, é continuar sendo feliz. Isso é o meu maior plano. Que maravilha, que maravilha. Muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir. Acredito que você sintetizou, acho que o que a maioria de nós em recuperação, em sobriedade, busca, que é viver um dia de cada vez, fazendo sua manutenção, curtindo a família, a profissão, o trabalho, que era uma coisa que eu acredito que para nós que estamos em recuperação, o trabalho se tornou uma pedra, né, de alicerce muito forte. E a maioria das pessoas que eu conheço em recuperação amam trabalhar, né, amam trabalhar também nessa área, e isso é fantástico. Olha o Daniel também está se encontrando aí agora, né, está se envolvendo, cada mês sai mais se envolvendo, né? Então, isso é maravilhoso, é muito maravilhoso. Foi muito bom ter você aqui. Eu quero passar as últimas palavras para o Daniel. Vanessa, se quiser dizer alguma coisa, quero deixar um beijo para você. Viu, Karina? Tudo de bom, e é muito bom saber que eu estou na sua memória, na sua vida. Você também está na minha, né? E eu sempre fiz tudo lá com muito amor, você sabe disso, é por isso que a gente está aqui hoje. Então, Daniel, quer falar um pouquinho do programa Sinapse? Obrigado, Maurício. Obrigado, Karina. Primeiramente, estou ainda aqui, né, me identificando com tudo que a Karina disse. Eu acho que eu passei muito também. Inclusive, eu estou vendo que hoje, em especial esse programa, muito respeito e admiração pelo Maurício e pela Vanessa. Eu sempre tive os dois também, desde a época da Febrac, dos cursos que eu fiz com os dois, muita admiração. Para mim é uma honra estar com a Vanessa, estar com o Maurício nesse programa, né? Tá trabalhando, né? Tá tentando de várias formas levar a mensagem, né? E nisso a gente acabou desenvolvendo esse projeto da revista, que agora são várias vertentes da dependência química, né? Então nós temos o Amor e Superação, que é um programa voltado para a família, para entender melhor a codependência. Nós temos o programa Sinapse, que o apresentador é o Maurício, que é mais científico, mais técnico, né, onde abordam mais assuntos da medicina, da psicanálise, da política pública, mas que é interessante também para todos assistirem, né? Começamos e iniciaremos agora nessa quarta um programa de relacionamento, e acesse o nosso site, revistadependenciaquimica.com.br, e tem artigos diários, né? Então a gente tem um grupo onde a gente tem assinantes, os assinantes recebem os artigos, eles leem os nossos artigos, né? E agradeço, Karina, pela participação, e quero conversar com você depois. Antes de terminar, gente, eu queria dar uma notícia muito triste. Nós temos uma companheira de trabalho, que é a Deise Tavares, que é do Amor Exigente, e que é do Amor e Superação. Ela foi entubada essa madrugada, houve uma piora no quadro dela de Covid, e gostaria de pedir a todos oração, vocês do grupo, vocês que estão assistindo a live de hoje, orar pela Deise Tavares, para que ela saia desse quadro mais agudo da doença e se recupere e esteja com nós no programa, né? A Deise é uma das apresentadoras do outro programa. Eu peço oração. E, para fechar, eu queria, mais uma vez, agradecer, né, a todos os que participam. Curtam a nossa página. É importante seguir a nossa página, porque todo mundo recebe a notificação quando a gente inicia nossas lives, né? Fica muito mais fácil. As pessoas perguntam como que eu assisto, onde e tal. É só curtir a página e recebe uma notificaçãozinha, né? Então tem sábado, tem live, terça, quarta, né? E uma vez por mês, a cada 15 dias, o programa Sinapse. Um beijo a todos. Karina, muito obrigado. Um beijão, Vanessa. Um beijão, Maurício. Bom, deixa eu também me despedir aqui. Eu não sou muito boa de geografia, o Maurício que fica falando de onde tem o pessoal aí, mas eu queria destacar o pessoal aí do Rio Grande do Norte, que está acompanhando a gente, de Minas Gerais,
e também aqui de São Paulo, né, mais específico da cidade de Jundiaí, que é onde eu estou trabalhando no momento, e já tem colega aí de profissão acompanhando a gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria dizer, Karina, que foi um prazer imenso, mais uma vez, estar com você aqui. Eu te admiro muito, gosto muito de você pessoalmente, particularmente, você sabe disso. Não é a primeira vez que a gente está aí nesses caminhos, né? Às vezes de partilha, falando um pouco da nossa história, enfim. E eu sempre me emociono muito com você. Você realmente traz umas reflexões aí, fala de uma maneira muito tocante, viu, minha amiga? Gosto muito de você, tenho certeza que tudo aí que você falou que você busca, né, ou pretende buscar, vai acontecer da melhor maneira possível e na hora que tiver que acontecer, porque você sabe que o cara lá de cima é no tempo dele, né? Então, às vezes demora um pouco algumas coisas para acontecerem. Mas eu te desejo, assim, muita luz, muita sobriedade, que você continue sendo essa mulher maravilhosa. Obrigado pela partilha de hoje, viu? Foi um prazer estar com você. E agora é com você para se despedir. Eu agradeço imensamente, Vanessa. Eu me surpreendi quando você me fez o convite. Eu me emocionei. Por 2 vezes eu quase chorei aqui. Agora não consegui, desceu. Eu realmente tenho um carinho, uma admiração. Aquilo que eu falei quando você completou o ano de sobriedade foi do fundo, assim, da alma. Nossa, enfim, é tudo isso e mais alguma coisa. O Maurício, eu te dou os parabéns agora pelo seu aniversário de Tempo Limpo. É incrível, tenho certeza que você ainda vai ajudar e contribuir, fazer muita gente crescer, né? Como você sempre fez, desde sempre. Você é um exemplo dessa caminhada, você é um cara incrível e eu te admiro. E, Daniel, prazer em te conhecer, de coração. Espero poder te conhecer mais, para a gente conversar mais. É uma caminhada que vale a pena, né? Hoje eu posso dizer o quanto eu sou grata, né? Eu conheci uma irmandade que me ajuda, eu conheci uma irmandade que me apoia, eu tenho uma estrutura hoje, né? E essa estrutura ela é essencial na vida do adicto que está em recuperação. E eu sou eternamente grata a esse momento. E obrigada. Muito obrigada. Eu queria dar os parabéns agora. Deixa eu só lembrar uma coisa, desculpa. A Dona Itália, era o que eu ia dizer lá atrás, mas eu acabei esquecendo. A Dona Itália, ela dizia assim, vocês acham que Deus escreve certo por linhas tortas? Vocês estão enganados, Deus escreve certinho, somos nós que não sabemos ler. Ela dizia isso. Muito boa, né? É muito isso boa. mesmo. Eu teve um companheiro que escreveu assim, Maurício Lander, né? Eu até ri, porque o Maurício realmente o Maurício Lander, é um cara, um baita de um guerreiro, né? Poder, tem poder, aí da Highlander. Nossa tempo, Highlander, né? Obrigado, Nossa, gente. buscou, Karina, um né? prazer te conhecer. Nossa, cara, é imortal, né? O Maurício realmente... Deixa eu só falar uma coisa. Pedir para a Karina mandar poesia depois, porque o pessoal está pedindo. E daí não sei se depois dá para postar no site da revista, Daniel. Dá sim, dá sim. Inclusive, eu pedi o contato, né? Para ela, a gente deixar na tela o contato, para quem quiser anotar. Como é que eu faço isso? É só colocar no chat? Coloca no chat, Maurício. Coloca no chat. Não, seu microfone está desligado, mas coloca aí no chat que o Maurício copia para nós, por favor. E assim, né? Enquanto a Karina está copiando, colocando ali para aparecer, eu acho que tinha muita coisa ainda que a gente podia estar conversando. Acho que dá para ficar o convite aí aberto para a Karina voltar num outro momento.
Eu sei que a Karina participa, né, do grupo de mutuajuda, do NA, ela é bem envolvida, membra, secretária, enfim. Tesoureira. Tesoureira. Seria bom Então, a Karina aí entrar para a revista sim, com a gente, né, Vanessa? Teriam outras perguntas, né? Por que não? Gostei, hein? De repente acompanhar a gente nos programas, ó, pensa aí, Carinão. Ela gosta de escrever, ideia. entende de poesia, de literatura, pode ser uma escritora nossa, né? Né, Karina? Tá feito o convite já, ó, ao vivo. Legal. Obrigada. Ao Aguardo vivo. contato. Tá aí o telefone, tá aí o telefone da Karina para quem quiser entrar em contato com ela, né, gente? Além da experiência, ela trabalha na área, é psicóloga, pode ajudar muita gente aí. Obrigado, gente. É isso aí. Obrigada, boa noite a todos. Beijão e até sábado que vem, se Deus quiser, para mais um programa Retorno à Vida.